E olha, você já ouviu falar em uma doença chamada ELA, a esclerose lateral amiotrófica, provoca a degeneração dos neurônios e o problema atinge hoje cerca de 14 mil pessoas no país. Mas esse número pode ser ainda maior. Confira na reportagem de Rodrigo Nunes. Stanley sentiu os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, há 5 anos. Desde então, ele vem perdendo gradativamente os movimentos das pernas e dos braços. Até a parte respiratória foi afetada. Apareceu uma dormência, começou com uma dormência no meu pé, no dedo esquerdo. E aí com o tempo foi evoluindo. Não dei muita importância naquele momento, mas com o tempo eu percebi que foi evoluindo. De acordo com o Ministério da Saúde, como o Stanley, existem aproximadamente 14 mil pessoas diagnosticadas com ela no Brasil. Mas, por causa da dificuldade de detectar a doença, a estimativa é que esse número seja ainda maior. Devido ao desconhecimento da doença, a complexidade que é o meu diagnóstico, para você ter uma ideia, ele só foi dado 3 anos depois. A ELA é uma degeneração dos neurônios que provoca fraqueza e endurecimento dos músculos. A doença é considerada irreversível e incapacitante, causando extremo sofrimento ao paciente. Ela incapacita em graus variáveis, porque é muito diferente de um paciente para outro. Tem pessoas que têm dificuldade para andar, outros têm dificuldade de mover os braços, cursam com atrofia, e existem alguns casos em que a doença o início da doença se dá pela fala e pela capacidade de engolir. E o pior é que muitas vezes o sofrimento desses pacientes é prolongado ainda mais por alguns fatores, como a dificuldade para conseguir aposentadoria por invalidez e garantir todas as isenções fiscais previstas em lei. O que a gente precisa é de ações rápidas, tanto do sistema de previdência, que é o INSS, para, uma vez diagnosticado aquele paciente, ele precisa rapidamente ser aposentado. É de suma importância que o INSS não seja obstáculo para essa conquista do paciente. É questão de dignidade. A neurologista explica que é fundamental para o portador da ELA conseguir esses direitos para o tratamento da doença. Num momento de extrema fragilidade, de extremo sofrimento para o paciente, para os familiares, é extremamente importante que os órgãos governamentais reconheçam os direitos desses pacientes e permitam que eles se afastem do trabalho, que eles realizem o tratamento e, inclusive, garantam a isenção de imposto de renda. Agora, para quem não se lembra, essa é justamente aquela doença que foi alvo de uma grande campanha internacional do balde com gelo, né, para conseguir financiamento para pesquisa nessa área. É, exatamente. Olha, é uma coisa espantosa. Eu, por exemplo, não sabia que o INSS, esses burocratas do INSS, criam dificuldades para a aposentadoria de portadores dessa doença. Essa é uma doença cruel. É dificílimo para o paciente enfrentá-la. É dificílimo para a sua família. A família, de repente, vê alguém absolutamente saudável começar a sofrer problemas, limitações graves de atrofia, e aquilo vai simplesmente acabando com a vida dele, né? Há casos que eu acompanhei de perto, por exemplo, como de uma pessoa que eu conheci porque ele era grande amigo de um vizinho, que era o Alessandro Cello, que é um funcionário qualificadíssimo, dos mais admirados no Banco Central. Ele, de repente, saudável, ele começou a sentir os sintomas depois de uma pelada de futebol, absolutamente saudável, e durante a doença, uma doença que muito sofrida, não só para ele, mas para a família, acabou se revelando um autor de livros infantis muito talentoso, uma figura muito querida, faleceu há 3 anos. Recentemente teve o caso do jornalista Rodolfo Fernandes, do jornal O Globo, casado com Maria Silvia Bastos, que é a atual presidente do BNDES. Foi outra pessoa que também enfrentou essa doença teve momentos muito difíceis, trabalhou enquanto pôde, mas teve momentos muito difíceis. Há um caso também em Alagoas, de um suplente de deputado federal que também foi diagnosticado com a doença, ele que é cirurgião, é médico, e todos têm a mesma luta, têm a luta por dignidade. Os governos não têm demonstrado grande interesse em investir mais em pesquisas
para a cura dessa doença, ou para a administração dela, pelo menos, e nem tampouco age no sentido de dar dignidade a esses pacientes, pelo menos reconhecendo-lhes o direito de aposentadoria. Que vergonha! E pela segunda vez em uma semana, a Polícia Militar fecha mais uma casa que usava animais para disputas. Uma rinha de galo funcionava dentro de um bar da área rural de São Sebastião. A polícia só conseguiu chegar à quadrilha graças a uma denúncia anônima. No local havia uma espécie de arena em formato de ringue de luta e 20 galos. 8 homens foram presos e dinheiro, remédios e suplementos apreendidos. Tudo funcionava nos fundos de um bar. Os suspeitos foram levados para a 6ª Delegacia na tarde desta quarta-feira e vão responder por maus tratos e abuso de animais. Se condenados, podem pegar até 1 ano de prisão. No início desta semana, 19 pessoas foram presas no Sol Nascente, em Ceilândia, por incentivar rinha de passarinhos. Centenas de aves foram recuperadas. Um homem chegou a ficar dentro de uma caixa de papelão para não ser preso, mas o esconderijo não deu certo. Os detidos foram autuados por crime ambiental e maus tratos. Já os 120 canários foram levados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Ibama. Para uma tragédia na BR-040, uma moto bateu de frente com outra perto da região de Santa Maria. E os motociclistas Edivan Pereira de Souza, de 44 anos, e Ricardo da Silva, de 26, morreram na hora. Edivan Pereira era 3º sargento da Polícia Militar e estava voltando do trabalho quando o acidente aconteceu. Testemunhas disseram que o outro motociclista entrou na pista pela contramão, provocando a tragédia. Os senadores se reúnem hoje para votar medidas provisórias que estão trancando a pauta. A ideia é liberar o plenário para análise de temas importantes, mas também polêmicos. Vai ser a primeira sessão do esforço concentrado durante o período eleitoral. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, que já está de novo com a gente. Que esforço, hein, Renata? Trabalhar numa quinta, né? Esforço concentrado. Então, quinta e depois do feriado ainda, né, Rodrigo? Realmente bastante complicado. Então, eles vão tentar aí votar essas medidas, né? Porque são medidas que, como você bem disse, está travando a pauta. O que isso quer dizer? Que eles não podem votar absolutamente nada enquanto não votarem essas medidas provisórias. Além do que, elas também têm prazo de vencimento, né? Então, tem que ser votadas hoje. Entre as medidas provisórias, tem aquela reforma administrativa anunciada lá no começo do governo Michel Temer, que reduziu aí de 39 para 24 o número de ministérios, né? Então são temas considerados bastante importantes. Vamos ver se vai ter quórum, né? Como você bem disse aí, tá meio complicado nesse período também, os senadores fazendo campanhas eleitorais. A partir daí, eles vão votar medidas também consideradas importantes, como, por exemplo, o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República. É um reajuste de 16,3%. Com isso, os ministros do Supremo passariam a ganhar a partir de janeiro um salário de R$ 39.200, né? Então, tá entre as prioridades deles ali. O governo disse que tudo isso já está dentro do planejamento orçamentário que foi enviado, então está tudo sob controle, inclusive esse aumento aí para os ministros do Supremo e também Procurador-Geral da República. Falar em ministros do Supremo, hoje a ministra Carmen Lúcia vai se encontrar com o presidente Michel Temer para entregar a ele o convite da posse dela. Então, na próxima segunda-feira, vai ter a solenidade de posse, ela assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando essa situação, agora Cláudio Humberto, portanto, hoje votação no Senado Federal. São medidas importantes que podem, inclusive, caducar se os senadores não votarem. Pois é, o Senado ficou imobilizado durante muito tempo discutindo o impeachment da ex-presidente. E agora está na hora de voltar a trabalhar em assuntos da sua competência, que é discutir e votar projetos importantes para o Brasil. Agora sim, o Brasil está na hora, né, de o país virar essa página, já virou, parar de olhar para trás, olhar para o retrovisor, como disseram alguns políticos aí, olhar para frente, porque atrás vem gente, e construir o país que queremos, mas para isso precisamos antes sair dessa crise que foi herdada. E a seguir, o Minha Brasília é diferente. No lugar de artistas, produtores e pessoas da cena de Brasília, Daniel Zucco recebe o secretário de Turismo. Você confere logo mais aqui no Band Cidade.